Olá, tudo bom? Me chamo Jussiane e estamos no primeiro episódio de Morfologia em Áudio. No episódio de hoje vamos falar sobre fito-hormônios ou hormônios vegetais. O que são esses fito-hormônios? São substâncias produzidas pelas plantas em pequenas quantidades e que influenciam no seu desenvolvimento e crescimento. São esses fito-hormônios: auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscísico e o etileno. Vamos começar falando das auxinas. Quando falamos de auxinas, estamos falando de hormônios que podem ser produzidos em sementes, folhas, frutos em desenvolvimento, mas a primeira coisa que você for pensar sobre esse fito-hormônio, pense que ele é um hormônio produzido no ápice caulinar. Uma coisa importante é que uma das principais funções da auxina é promover o crescimento vegetal. Mas como é esse crescimento? Um crescimento através do alongamento celular. Elas também estão relacionadas com o fototropismo positivo. Como assim? Elas estimulam o crescimento em direção ao sol. Para entender melhor, tropismo é um crescimento que está relacionado a um estímulo externo, como a luz e a gravidade, por exemplo. Então, se a planta ela vai crescer em direção ao estímulo, chamamos isso de tropismo positivo. Se a planta cresce numa direção oposta ao estímulo, chamamos de tropismo negativo. Vamos imaginar aqui o caule de uma planta e analisar o crescimento dela em relação à luz. Podemos dizer que o caule ele vai ter um fototropismo positivo. E a raiz? Fototropismo negativo, porque ela cresce numa direção contrária à luz. E com relação ao geotropismo, que é a gravidade? O caule tem geotropismo negativo e a raiz geotropismo positivo, pois ela já cresce em uma direção à gravidade. Mas qual a explicação para o fototropismo positivo? As auxinas, que foram produzidas lá no ápice caulinar, elas tendem a ir em direção oposta à luz, promovendo assim o alongamento das células e a inclinação do vegetal em direção à luz. Outra coisa bem interessante em relação às auxinas é que elas são responsáveis pela dominância apical. Como já foi dito, as auxinas são produzidas lá no ápice caulinar, certo? E elas promovem o crescimento para cima. Se por acaso for retirado o ápice do caule, ou seja, cortar o ápice, estará diminuindo assim a concentração das auxinas, fazendo com que outro fito-hormônio entre em ação. Vai ter a ação das citocininas, onde elas fazem com que o crescimento do vegetal seja para os lados, que são conhecidos como os ramos laterais. Essa técnica, conhecida como poda, é muito utilizada na jardinagem, para deixar a árvore com uma aparência mais cheinha e também uma aparência mais bonita. As auxinas também estimulam o desenvolvimento dos frutos e evitam a abscisão foliar, que é a queda das folhas, retardando assim a queda dessas folhas. O próximo hormônio é as giberelinas, também produzidas no ápice caulinar, nos frutos e sementes jovens, e como as auxinas, elas também têm função no crescimento. Porém, esse crescimento pode ser por alongamento celular e por divisão celular. Algumas variedades de plantas, elas têm uma baixa estatura, que são conhecidas como plantas anãs, justamente por não produzirem giberelinas em quantidade suficiente para promover o crescimento do caule, como nas plantas, digamos que normais. Além disso, elas promovem a germinação de sementes e desenvolvimento de brotos,
estimula a floração e estimula também o desenvolvimento de frutos. As giberelinas, assim como as auxinas, levam ao desenvolvimento de frutos partenocárpicos. Mas o que são esses frutos partenocárpicos? São aqueles frutos que se desenvolvem do ovário não fecundado. Com relação às auxinas, esse hormônio ele é aplicado no ovário de certas plantas para que aconteça esse desenvolvimento do fruto sem fecundação, para que seja produzido os frutos sem sementes. Uma técnica muito utilizada por agricultores para o comércio, né? Quem nunca comprou aqueles frutinhos no supermercado sem semente? O próximo hormônio é as citocininas. Elas são produzidas na raiz e, assim como as auxinas e giberelinas, também promovem o crescimento celular, só que dessa vez por divisão celular apenas. E como vimos anteriormente, elas são responsáveis pela quebra da dominância apical, promovendo o crescimento de ramos laterais, e elas também são capazes de retardar o envelhecimento, a queda das folhas, e por esse motivo elas são conhecidas como os hormônios da juventude vegetal. O próximo hormônio é o ácido abscísico. Ele é produzido nas folhas e nas sementes e tem como efeito contrário aos hormônios que foi visto até agora. Isso porque ele inibe o crescimento, além de causar o envelhecimento e o fechamento dos estômatos. Esse hormônio é conhecido como hormônio do estresse hídrico. Mas por quê? Se uma planta ela estiver em uma situação de falta d'água ou em um inverno muito rigoroso, ela pode estar liberando o ácido abscísico, que vai promover o fechamento dos estômatos. Uma coisa muito importante é não confundir o ácido abscísico com a promoção da abscisão foliar. Ele não promove a queda das folhas. Ele recebeu esse nome porque quando o ácido abscísico foi descoberto, acreditava-se que ele era realmente o responsável pela abscisão foliar. Mas nós vamos ver que essa função não é do ácido abscísico, mas sim do etileno, o próximo fito-hormônio que vamos falar. O etileno é um gás produzido por diversas partes do vegetal. Ele é responsável pela queda das folhas e, juntamente com o ácido abscísico, inibe o crescimento vegetal. Mas não é só essas funções que ele possui. Ele é extremamente importante no processo de amadurecimento dos frutos. Mas explica isso aí. Vamos lá. Por exemplo, se eu colocar umas mangas ainda verdes do lado de umas bananas que já estão maduras por alguns dias, essas bananas maduras vão liberar o gás etileno, fazendo com que haja o aceleramento do processo de amadurecimento dessas mangas. E devido a esses efeitos, esse hormônio ele é muito utilizado na agricultura, sendo aplicado em frutos para facilitar a colheita e o amadurecimento de frutos quando colhidos ainda verdes. E esse foi o primeiro episódio de Morfologia em Áudio. Tchau, tchau!